Geralmente eu começo o programa com uma errata. Eu falo assim, me desculpa por ter falado mal daquilo, me desculpa por ter falado mal disso. Dessa vez eu não me arrependo de nada que eu falei no último programa. Sem mais delongas, esse é o Ensaio Geral com o Matheus Sodré. Toca a vinheta. Deve ter ido a vinheta. Vamos pro primeiro tema, porque agora eu tô com pressa, eu tô infeliz com a direção do Luffy, e eu tenho várias críticas a fazer, mas eu não vou começar nada aqui não, tá quente, eu tô irritado. O tema é The White Lotus. Eu adoro White Lotus. White Lotus é uma série, inclusive, que eu tenho uma coisa pra dizer, que a gente teve pouco essa discussão até, né, mas eu acho a segunda temporada, por exemplo, muito melhor do que a primeira. Muita gente, o cara que tá atrás da câmera, o diretor, por exemplo, ele acha a primeira temporada muito melhor. Que até diz muito, né, sobre, sei lá, a capacidade deles de fazer esse programa, talvez. Mas, assim, é muito interessante porque a primeira eu acho mais escrachada, ela tenta dizer que veio mais. A segunda tem a sua sutileza, a sua delicadeza, tem muito mais nuance, né? E eu acho que, pô, eu fico pensando se o Rio de Janeiro, por exemplo, não poderia se beneficiar de um White Lotus. Eu sei que quebra um pouco porque você tem uma cidade pra interagir, mas imagina, tipo, um White Lotus no Copacabana Palace. Tá ligado? Eu acho que essa é uma coisa muito... Esse é fenomenal, assim. Essa é realmente uma trama, porra, de outro planeta. Eu acho que no último ano, essa foi a minha temporada de série favorita. Eu realmente acho que o White Lotus deu um salto, assim, tá num nível separado do resto da televisão. Mas aí, né, HBO, né, amores? Não existe uma outra coisa melhor do que HBO na TV. E aí, queria muito introduzir o nosso primeiro patrocinador. Brincadeira. Felizmente ainda não é HBO patrocinador. Mas a gente falou bem da HBO, né? Então quem sabe numa próxima. Eu posso trocar o tema, diretor? Ou amarrar esse tema? Por favor, não. Vai lá. Você viu, né? O cara nem se tocou que meu assunto tava ali desengajando e... Eu tô deixando rolar. Você tá falando que eu tô mandando mal. Mas continua mandando mal, né? O ritmo... Programa do Ratinho. Cara, tem pouco a dizer sobre o programa do Ratinho. Assim, é o programa, né? Ele é apresentado por um cara que é o Ratinho. Há quanto tempo tem o programa do Ratinho, né? Algumas décadas, né? Eu queria falar especificamente do painel de som do programa do Ratinho. Eu acho que de todas as coisas, ele é a mais memorável. Eu queria falar disso e eu queria falar também da memória do efeito Mandela, porque muita gente acha que o vídeo do Cassino é no programa do Ratinho, mas é no programa do Gilberto Barros. O cara que fala aí, Cassino, não é o Ratinho, é o Gilberto Barros. Acho que é importante ter isso em mente. Assim, o vídeo vai estar passando atrás de mim pra dar um contexto pra galera que talvez seja mais jovem e não tenha contexto disso. Mas o programa do Ratinho, ele pra mim é lendário pelos botões. A porta fechou sozinha atrás da gente. O programa do Ratinho é lendário pelos botões e eu acredito que existe ali uma nova linguagem que surgiu da televisão, do fato de que você pode, né? Eu odeio. Por exemplo, enquanto eu faço isso aqui, na pós a gente vai estar inserindo vários sons diferentes do programa do Ratinho, que todo mundo sabe que são de lá, né? Eu acho que os sons do programa do Ratinho, inclusive, tem uma coisa interessante sobre o fato deles serem quase que memes, né? Se você considerar a produção daquela pequena coisa que carrega um significado e que começa a atravessar a cultura popular de uma forma que, às vezes, você tá ali na rua e acontece alguma coisa e fala, rapaz, e você tem, sabe? Ou você tem um pepé, ou você tem algum outro som desses. Eles são memetizáveis. Antes da internet, você cria um novo significado que atravessa e penetra a cultura popular brasileira. Ratinho tem méritos nesse quesito, no painel de som dele. Sobre os outros eu não posso dizer, né? Não sei se eu posso julgar o caráter dele ou não, mas... né? Quem sou eu, no final das contas, perto do Ratinho? Você já viu o teste de DNA? É da sua época isso? Cara, o teste de DNA era da minha época, mas eu não assistia muito teste de DNA. Então... Infelizmente, esse vai ser um gap aqui onde a gente vai desengajar da audiência, né? Porque então puxa outro assunto. O diretor fez uma pergunta, né? Não checou comigo antes, eu tinha um antecedente. E aí a gente fez a pior coisa que pode acontecer na televisão, né? Que é você falar não. Não sei. Pô, isso aqui sim. Meninas Superpoderosas, pô. Sequência esquisita, né? Mas enfim, né? O Luiz, né? O diretor. Cara, Meninas Superpoderosas pra mim é um dos melhores desenhos da minha infância e adolescência, assim. Eu reassisti tudo na pandemia. Existem muitos desenhos dessa época
que eu tenho uma dificuldade de reassistir, tipo Vaca e Frango, que eu acho muito feio, muito desconfortável. Agora, Meninas Superpoderosas não só não tem isso, como tem um texto e um subtexto que atravessam gerações. Eu recomendo muito, inclusive, assistir em inglês. Existe um episódio de Meninas Superpoderosas que eu não sei se vocês estão ligados, que é dos Beatles. Que é Me the Beats Alls. Tinha que bater todos como se fosse Beatles, um trocadilho. E esse programa, esse episódio específico, todas as falas são letras de música dos Beatles. Então existem várias piadas, muitas piadas. Tem piada com o Yoko Ono, com o John Lennon, tem um contexto bizarro. E para além desse, existe o episódio banido de Meninas Superpoderosas. Que eu não sei se vocês estão ligados, mas existe um episódio sobre o comunismo, que foi banido da televisão americana e de outros lugares. Porque... eu não sei muito bem dizer, mas basicamente uma rosa vermelha, tipo, do comunismo sobe na cidade e todo mundo fica igual. E aí as pessoas ficam mais felizes, mas depois elas ficam mais tristes, e aí elas marcham com a bandeira dos Estados Unidos, as meninas, e destroem o cara, assim. É muito bizarro esse episódio, mas existe um episódio anticomunista das Meninas Superpoderosas. E aí, né, não sei exatamente o que achar disso, mas queria trazer essa informação pra vocês. Né? Então, assim, é um desenho super legal. Tem também o episódio do Bicho-Papão, né? Que em inglês, o Bicho-Papão se chama Boogeyman. E boogie é um termo muito associado ao disco music, né? Soul music, etc. Então, eles pegam o Boogeyman e eles transformam no Boogeyman. E aí ele é um cara que anda todo sleek, assim, com a bengala dele. Ele tem, tipo, uma limusine branca, assim. E aí o tema dele é que ele faz ele bloqueia o sol com uma bola de disco gigantesca e faz uma noite infinita no centro da cidade, né? Como muitos de vocês estão acostumados, vocês que, né, a galera do techno, parece bastante, assim, uma mamba negra da vida, assim. A cena que é retratada nesse episódio parece muito. Mas enfim, cara, eu recomendo que vocês assistam, né? Tá disponível aonde? Na HBO Max. Não é HBO Max. É Max? Na HBO Max. Tá disponível na HBO Max. Você pode ir lá assistir e clicar. Eles que são, né, um potencial, um futuro patrocinador, né? Uma prospecção nossa, inclusive. A gente vai mandar esse vídeo pra eles, provavelmente. Então, por isso que a gente segue se alongando aqui, né? Vai no assunto extra, vai. A gente vai pro tema extra agora. Cara, a gente tem 3 minutos, né? Inclusive, acho que a gente pode sentar aqui. E aí, cara, tudo bem? Pela vista. Cara, tem estado tudo bem comigo, assim. Eu tenho estado feliz. Eu acho que tem muitas coisas acontecendo na minha vida, muita coisa diferente, né? Eu não sei que semana é agora. Puxa o tema. Eu ia incentivar a minha audiência. Globalização. Tem muitas coisas a falar sobre a globalização, cara. A globalização, realmente, de todos os assuntos, eu acho que esse vai ser o mais central, porque tem 2 pontos que eu queria abordar. O primeiro ponto que eu queria abordar sobre a globalização é o otimismo com ela. A gente cresceu embaixo da globalização. Então não é à toa que todos nós começamos, se pá, até hoje, as redações do Enem com o mundo se globalizou, então o tema aconteceu. E é muito interessante porque a globalização, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, ela produz um certo otimismo, que a gente abordou aqui no programa, que é muito interessante, né? O 11 de setembro, ele meio que estraçalha um pouco essa ilusão, mas ao mesmo tempo existe a ideia da internet conectada, da democracia da informação, das tribos diferentes, né? Então você tinha lá pessoas de etnias diferentes e países diferentes de mãos dadas no seu livro de inglês da escola, né? Existia essa ideia da internet como esse grande hub, né, cultural, e a gente produziu identidades globais. A gente produziu identidades globais e não parou por aí, né? A gente está num nível de identidades pós-globais, hiper-tiktokizadas, que durou uma semana. Esse é o primeiro ponto. Então, é muito triste pensar que a globalização começou como esse lugar de otimismo e tornou-se isso. Mas, para além desse aspecto da globalização, existe uma parada que eu acho muito chave, que é a seguinte. E aí, eu vou entrar num discurso aqui quase que comuna, mas, aguentem comigo porque eu tô fazendo análise e não a imposição da minha ideologia. É o seguinte. A globalização é um cavalo de Troia do neoliberalismo. O que significa? Vocês talvez não tenham entendido nada quando eu falei. Talvez eu nem me alongue tanto nisso, porque agora que eu falei, eu tenho só 1 minuto e 10 para explicar o que eu quis dizer com isso. Mas no final das contas a gente desceu todas as fronteiras do mundo e falou, agora todo mundo tá conectado. Tá todo mundo conectado. Muito porém, entretanto, só os grandes podem circular por onde eles quiserem no mundo dos pequenos, né? Tanto é que é isso, irmão. Tu não consegue ir pra Europa? Não, tu vai ser tratado que nem um rato. Tu consegue ir pros Estados Unidos? Não, tu vai ser tratado que nem um rato. Agora, eles vão para onde eles quiserem. Não só isso, como eles delegam a produção pro resto do mundo, né? Então, a globalização fez do mundo um quintal, precarizou os trabalhos, né? E trouxe aí um sistema onde a gente tem um nível de produção muito elevado, mas ao mesmo tempo a gente tem um nível de desigualdade nunca antes visto na história. Então eu não tô falando mal do capitalismo, tô falando mal do liberalismo, neoliberalismo ali, né? E eu acho que esse
esse conceito de que essa entrada de capital e privatização melhora as coisas é um conceito muito relativo a cada um dos seus setores. Não devia ter falado a palavra privatização, cara, não era isso que eu queria dizer. E eu falei isso faltando 5 segundos, cara. Merda! Acabou.